E hoje, como é que eu vou fazer a frequência? Certo? Eu estou fazendo a frequência da seguinte forma. Eu chamo, certo? Pelo nome, e vocês vão ter que habilitar o microfone e responder, certo? O aluno que não responder, ele vai ficar com falta, tá bom? Não é para colocar no chat, é para habilitar o microfone e responder, tá bom? Vou começar, tá certo? A frequência do dia. Vamos lá. Arthur, Camille, Davi, Evelyn, Presente. Ingrid, Presente. Johanna, Francisco Alberto, Presente. Patrício, Presente. Ian, Presente. Gisele, Presente. Isabelle Almeida, Ítalo, Presente. Joana, Presente. João Lucas, José Mateus, Júlia, Presente. Júlia, Laura, Lavínia, Presença. Letícia L, Lisa, Presente. Lívia, Maria Clara Martins, Presente. Maria Letícia, Maria Lúcia, Presente. Natália, Presente. Sara, Presente. Stephanie, Tiago Jefferson, Presente. Suiane, Vitor, Yasmin. Muito bem. Então, agora, pessoal, vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Hoje, nós vamos trabalhar com outro gênero, certo? Um gênero que ainda não é do conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que vocês não estudaram ainda, certo? Porque nós já estudamos crônica, fábula, conto, né? Mas não trabalhamos ainda, que eu vou passar para vocês agora, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar com a reflexão, tá certo? E a reflexão diz o seguinte: sonhe com o que você quiser, vá para onde você queira ir, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-lo doce, dificuldade para fazê-lo forte, tristeza para fazê-lo humano e esperança suficiente para fazê-lo feliz. Ou seja, sejam felizes,
certo, gente? A felicidade só depende de cada um, certo? A felicidade está dentro de cada um de nós, certo? Eu que busco ser feliz ou não, certo? Só cabe a mim e não a ninguém, certo? A felicidade só depende de mim. Hoje, nós vamos trabalhar gêneros literários, certo? Como eu já venho trabalhando com vocês. Só que hoje, eu vou trabalhar com vocês com gêneros específicos, certo? Gênero lírico, gênero dramático e gênero épico. Vou trabalhar esses gêneros no decorrer do mês, certo? Nós vamos trabalhar a primeira semana, no caso, hoje, gênero lírico. Na próxima semana, gênero dramático. Na próxima semana, gênero épico, certo? Então, cada semana nós vamos discutir, vamos conversar um pouco sobre cada gênero, certo? Para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. Então, esse vai ser o conteúdo do mês. Ah, tia, mas aqui só tem 3 semanas e o mês de agosto tem 5. Exatamente. Na quarta semana, eu vou fazer uma revisão dos 3 gêneros, certo? E na quinta semana, nós vamos responder questões relacionadas a esses 3 gêneros, certo? Vai ser uma espécie de uma revisão geral, certo? Então, vamos lá. É gênero lírico, certo? Como vocês estão observando na imagem, certo? O gênero lírico, ele está relacionado à música, a sentimentos, a emoções, certo? É algo que está realmente disparando, certo? Dentro do meu sentimento, do meu emocional, do meu sentimento, certo? Então, esse é o gênero lírico, certo? Um gênero que está relacionado à poesia, certo? Com aquela melancolia, com aquela emoção, com aquela canção, certo? Aí eu venho trazendo agora para vocês a definição do gênero lírico, certo? Qual é a definição mesmo, tia? Trouxe aqui, primeiro, marcada pela expressão de sentimentos, emoções, percepções, sensações e recordações, certo? Antigamente, os poemas eram acompanhados por instrumentos musicais, certo? Em especial a lírica. Antigamente, quando você não escrevia um poema, você cantava um poema, certo? Por quê? Porque para me escrever um poema, certo? Para me fazer a leitura daquele poema, era preciso ser acompanhado pelo instrumento musical, certo? Instrumento esse que precisava, certo? De todo esse sentimento, de toda essa sensação, de todas essas recordações, certo? A partir do século XV, a poesia desvinculou-se da música, mantendo, porém, sua estrutura, a essência da melodia. Então, o que acontece? Depois, com o passar do tempo, certo? Aí sim, eu comecei a escrever o poema, as poesias, certo? Eu posso ver uma poesia em uma imagem, eu posso ver a poesia em uma escultura, eu posso ver a poesia em uma obra de arte, certo? Mas antigamente a poesia ela só poderia ser, né, através de o auxílio de um instrumento. Se não tivesse esse auxílio, certo? Não era poema, não era poesia, certo? Para vocês observarem como vem se modernizando, certo? A coisa vem realmente, né, ficando realmente bem mais divertido, certo? Dinâmico, não é isso? Porque eu posso sim ver uma poesia em uma obra de arte, ver uma poesia em uma escultura, certo? Eu posso sim ver, sim, certo? Toda essa realidade. Mas bem, antigamente era só através da música, ok? Em resumo, certo? Gênero lírico é o quê? Ele trabalha com forma, né? Por exemplo,
Por exemplo, ele trabalha com versos, estrofe, que está relacionado aos sentimentos, às emoções, certo? A recordações, tudo relacionado a um poema bem lúdico, bem sentimental, certo? Predominância da subjetividade, registros de emoção. Por que, tia, que tem predominância da subjetividade? Por quê? Porque eu vou registrar as minhas emoções, certo? Os meus sentimentos, as minhas recordações, ok? Eu vou transmitir para outra pessoa todo esse sentimento, toda essa emoção, certo? Ou seja, eu vou expressar algo, certo? Eu vou o quê? Expressar. Não é algo que eu vou só dizer, que eu vou só falar. Não, certo? É algo que eu vou me expressar. Eu vou expressar algo. Em geral, expressa a visão do eu sobre o mundo e sobre a si próprio. O gênero lírico, pessoal, ele trabalha o quê? Com essa expressão que você vai falar sobre você, certo? Essa visão sobre o eu, falar de você próprio, certo? Usar esse sentimento que está dentro de você, um sentimento próprio, certo? Um sentimento verdadeiro, uma recordação, ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Seguindo. Agora eu vou trabalhar com vocês as características, certo? Sobre o texto lírico, ok? Quais são essas características, certo? Que eu já venho falando com vocês a respeito dessa situação, sobre o emocional, sobre o sentimento, sobre algo que está ali presente no eu lírico, certo? Então, vem trabalhando essas características, ok? O texto lírico, certo? Como eu estou falando para vocês, ele trabalha, né, o eu. No texto lírico, predomina o uso da primeira pessoa gramatical, ou seja, eu, certo? Primeira pessoa gramatical, eu. Há um seus ou um, certo? Sujeito poético, que exprime sentimentos, emoções, recordações, e por isso é um texto muito pessoal e subjetivo, onde as palavras formam combinações, certo? Superintendente, não só ao nível dos sons e dos ritmos, mas também ao nível do seu significado, certo? Então, eu trabalho com sentimentos, eu trabalho com emoção, eu trabalho com recordação, mas eu também trabalho com esse significado real, certo? O texto lírico, normalmente, está escrito em versos e por versos. É rico em figura de estilo que embeleza o poema. Então, ele também é um texto lírico. Ele trabalha, pessoal, com a modelagem, certo? Fazer, como diz a história, perfeitinha, organizadinha, modeladazinha, certo? Para quê? Para que o leitor, ele sinta aquele estilo bonitinho, sentimental, tudo organizado, certo? Aí eu tenho o quê? Versos, que todo mundo já sabe o que é um verso. Que é um verso? É cada linha, certo? Verso é as linhas do poema. Estrofe é o conjunto de versos separado por um espaço. Ou seja, eu estou escrevendo no meu caderno, certo? Aí eu escrevo uma estrofe, um conjunto de versos, deixo uma linha, aí vou para outra, e assim sucessivamente, certo? Classificação das estrofes quanto ao número de versos. E aqui ele também trabalha a classificação. Pode ser estrofe de um verso, estrofe de 2 versos, de 3 versos, de 4 versos, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, até de 10 versos. É interessante que vocês realmente
quando vocês começarem, né, a escrever um texto, tenha logo em mente quantos versos vai ter em cada estrofe, certo? Para que vocês não se percam quando vocês estiverem escrevendo. O meu texto tem que ter determinados versos. O meu texto tem que ter tantas estrofes, certo? Então, eu tenho que ter em mente essa organização, essa estrutura, certo? Do meu texto lírico. Por quê? Porque o texto lírico é um texto arrumadinho, numa sequência direitinha, certo? Não é algo de qualquer jeito. Não, não é, certo? Tem que ter uma sequência, tudo bem arrumadinho, ok? Aí vem falar sobre o eu lírico, certo? O texto lírico, ele trabalha com o autor masculino, certo? E o eu lírico masculino. Então, o que acontece? O eu lírico, ele tanto pode ser, certo? Relacionado a um autor masculino e um autor feminino, sendo que o autor masculino, ele pode ser o autor masculino, certo? Trabalhando com o eu lírico masculino, certo? Ou seja, ele é o autor do texto, certo? E ele é o personagem principal do texto. Tudo bem. Autor masculino, eu lírico masculino. Eu lírico masculino. Mas também pode acontecer autor masculino com eu lírico feminino, certo? Ele é o autor daquele texto, mas ele está falando do eu lírico feminino, ok? Isso acontece também com o autor feminino, certo? Que ele pode estar relacionado ao autor feminino, falando dele próprio, certo? Que ele vai ser chamado eu lírico feminino, como ele também pode ser o autor feminino, falando de um eu lírico masculino, ou seja, de outra pessoa relacionada ao gênero feminino ou masculino. Se for masculino, falando o eu lírico feminino. Se for feminino, falando o eu lírico masculino, certo? Então, existem essas duas possibilidades, certo? O autor masculino, certo? Com o eu lírico masculino, falando dele próprio, certo? Existe também o autor masculino, falando do eu lírico feminino. E assim vice-versa, o autor feminino falando do eu lírico feminino. E o autor feminino, certo? Falando do eu lírico masculino. Ok? Deu para entender, pessoal? Ou está um pouco confuso? O que vocês podem me falar? Alguma coisa? Está confuso? Está ok? Posso seguir? Me digam alguma coisa para me seguir ou não. Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo, gente? Posso seguir? Então, vamos lá. É importante ressaltar que o eu lírico, ele pode ser tanto masculino como feminino, certo? É bem importante eu ter isso na minha cabecinha, que o eu lírico, ele pode ser tanto masculino como feminino. Depende muito do autor, ok? O eu lírico, como eu falei, já é do conhecimento de vocês, mas eu trouxe aqui para a gente relembrar um pouquinho. Eu lírico, o gênero lírico é um texto onde há a manifestação de um eu lírico. Termo usado na literatura para demonstrar o pensamento geral daqueles que narram o texto. Refere-se ao eu, que fala na poesia. Certo, gente? Então, aqui eu estou me referindo ao eu, a eu que falo na poesia. Aí eu trouxe agora para vocês exemplo de gênero lírico, autor masculino, certo? E também o eu lírico masculino, ok? Natália, pode fazer essa leitura para mim, por favor?
Tô, meu Tá me amor. ouvindo, tio? Ainda uma vez a Deus. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Muito bem. Obrigada, Natália. Então, o que é que acontece? Aqui é o autor masculino, certo? Gonçalves Dias. E ele está falando dele próprio, certo? Do eu lírico masculino. Enfim te vejo, enfim posso, certo? Ele está falando dele próprio, certo? Então, o eu lírico aqui é o masculino. Agora eu trouxe aqui exemplo para vocês do autor feminino, juntamente com o eu lírico feminino, certo? Joana, pode fazer a leitura para mim, por favor? Posso. Garganta. Sei que não sou santa. Às vezes vou na cara dura. Às vezes ajo com candura para te conquistar. Mas não sou beata. Me criei na rua e não mudo minha postura só para te agradar. Exatamente. Aqui eu identifico claramente, certo? Claramente a presença do eu lírico feminino, né, pessoal? Fica assim bem claro mesmo, exposto, né? Os elementos de um poema, certo? Também é do conhecimento de vocês. O eu lírico é o eu que fala no poema, transmitindo todas as suas emoções, sentimentos, expressões, opiniões, críticas. O eu lírico não é necessariamente o próprio autor do poema. Em muitos textos, o eu lírico representa um ser totalmente diferente daqueles que compõem o trabalho. Como eu falei para vocês, eu posso ser o autor, certo? Masculino, o autor feminino, certo? E trabalhar com o eu lírico masculino, com o eu lírico feminino, certo? Então, o eu lírico aqui não é necessariamente ser eu própria, ok? Aí eu venho aqui trabalhando, né, os gêneros líricos. Quais são esses gêneros líricos? Esses daqui são realmente o que está presente mesmo no nosso dia a dia. Ode. É o que é o ode? Poesia de exaltação. É aquela poesia, pessoal, que exalta, certo? Elegia, fala de fatos tristes. Idílio, poesias pastores. Sátira, poesia que ridiculariza características do comportamento humano. Soneto foi bastante conhecido, né, por vocês no primeiro período. Ele tem 14 versos, distribuído em dois blocos de estrofes, né, 2 com 4 versos e mais 2 com 3 versos. Canção, né, que vocês têm do conhecimento de vocês, é um pequeno poema popular simples e de teor variado. Acalanto, canto destinado a embalar o sono. É aquele gênero, pessoal, aquela música que a mãe fica cantando para a criança dormir. Acóstico, as letras iniciais formando o nome de uma pessoa que compõe o verso, certo? Muitas vezes nós não costumamos fazer assim, coloca assim o nome todo, Lindiane, aí Lindiane, de fulano, e de tal, aí você vai colocando características nas letras, né? Existiam muito essas brincadeiras. Vamos aí, coloca aí, por exemplo, Natália, certo? Aí vai dizendo, N, é disso, daquilo, aí coloca características para cada letra. Trouxe outras aqui, certo? Gênero lírico, só para a gente realmente reforçar mais uma vez, trazendo aqui mais exemplos relacionados a essa especificação sobre o gênero lírica, certo? Uma das características, pessoal, realmente marcante é a presença do eu lírico, certo? E ele é subjetivamente. Por quê? Porque ele trata dos sentimentos, as emoções, e nessas emoções entra o quê? Tristeza,
alegrias, dor, tudo isso entra dentro esse eu lírico, certo? Esse sentimento. Aí vem de novo, né, o soneto, como eu falei para vocês, né, está relacionado o conteúdo do primeiro período que eu trabalhei só soneto com vocês. Eu tenho certeza que o soneto não sai mais da cabeça de vocês, de tanto eu ter falado, certo? Ele trabalha com 14 versos, né? Sendo que dois tem quatro versos, duas estrofes tem 4 versos, e as outras duas estrofes tem 3 versos, né? Ode, poema de exaltação a alguém ou a alguma data especial. Por exemplo, o dia do Tiradentes, né? O hino, certo? É poema de elogio à pátria, ao município, a um clube, certo? Elogios, certo? Elege poema em tom triste, aquelas músicas, né, pessoal, que acompanham o velório, né? Antigamente não existia, mas agora a gente já escuta um velório assim com fundozinho musical, muitas vezes quando também estão encaminhada, acontece sempre essas músicas, certo? Aí trouxe aqui de novo, idílio, poema bucólico, mas que contém diálogo, certo? É aquele poema que contém um diálogo nas palavras, certo? Aí os outros vocês já têm um conhecimento que eu acabei de falar para vocês, certo? E a nossa atividade de casa hoje, ela é bem simples mesmo, certo? Sempre eu digo que a atividade é simples, mas dessa vez ela é muito simples mesmo. Só para vocês dizerem assim, eu não vou fazer essa atividade, tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa leitura. Amor é fogo que arde sem se ver, certo? Eu amo esse texto. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos matar lealdade. Mas como causar pode ser o favor dos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor, certo? Então, vocês vão ler essa leitura mais uma vez em casa, vão entender, certo? Vão debater um pouquinho. Em seguida, vocês vão só responder essa questão, que diz o seguinte: de acordo com as suas características, o poema pode ser classificado como um texto lírico, épico, narrativo ou dramático. O que você marcar, você vai ter que justificar a sua resposta. Eu marquei o item B. Por quê? Certo? Aí você vai justificar. Só isso. E enviar para mim. Gente, eu vou falar aqui para vocês a importância de enviar essas atividades. Certo? Vocês estão observando? Vocês estão fazendo, né, esse simulado. Teve já 2 simulados e a avaliação bimestral. E, infelizmente, tem aluno, né, que não consegue, fica com 6. Aí você vai olhar as atividades, aquele aluno fez as atividades tudinho. Então, a gente já dá um jeitinho ali, porque essa atividade é de suma importância, pessoal, certo? Para você fazer, para você refletir, para você fazer uma leitura. Então, não deixem de fazer essas leituras, pessoal, porque ela é de suma importância mesmo, certo? Para o aprendizado de vocês, para vocês realmente conseguir exercitar o que está sendo trabalhado aqui na sala com vocês. Porque se vocês não exercitar, se vocês não praticar, fica difícil da gente entender. Será que eles conseguiram? Será que eles não conseguiram? Tá certo? Então, muito cuidado nas respostas.
realmente em cumprir o prazo, porque vocês vão ganhar com isso, tá certo? Até porque, né, gente, é uma obrigação do aluno fazer as atividades. E ainda para ganhar alguma coisa, ainda melhora mais ainda, né? Então, alguma dúvida, pessoal, sobre esse conteúdo? Vocês acharam difícil? Deu para compreender? Graças a Deus, Natália. Pronto. Então, deu para um conteúdo simples. Para vocês, é um conteúdo novo, né? Nesse padrão aqui, mas vocês já tiveram aula sobre soneto, já tiveram aula sobre poema, poesia, né? Então, não é tão, né, difícil assim para vocês. Tudo ok? Tudo tranquilo? Não existe nenhuma dúvida? Muito bem. Então, vamos lá. Eu finalizo a aula, certo, gente, com uma frase que eu acho assim, bastante pertinente, certo? Uma frase que merece o nosso reconhecimento. E quando eu digo assim, o futuro de vocês quem constrói é vocês, a história de vocês também, certo? Na próxima aula eu vou trazer um texto falando sobre a nossa situação, né? Eu não sei se vai ser na próxima aula, mas eu vou trazer um texto para vocês falando sobre o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando. E muitas vezes, pessoal, nós mesmos que não queremos construir a nossa história, certo? A gente quer que alguém construa a história pela gente. E ninguém vai construir a sua história. Quem vai construir a história, quem vai segurar a caneta é você, certo? Tenham muito cuidado para não entregar a caneta para ninguém. Porque a partir do momento que outra pessoa pegar a sua caneta, ela vai escrever a história da forma que ela quer, certo? E não da forma que você deseja. Então, não deixe que ninguém segure sua caneta. Que ninguém pegue a caneta para escrever por você. E a mensagem diz o seguinte: ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. Eu achei assim lindo, o pessoal estava planejando a aula de vocês. Vai ser isso aqui. Certo, gente? Então, segurem a caneta de vocês. Não entregue essa caneta para ninguém, certo? E não realmente desista. Você tem que construir sua história. Você que tem que colocar as vírgulas, os pontos. Dificuldades nós vamos encontrar muitas, muitas mesmo, certo? Não vamos encontrar poucas, certo? É muitas dificuldades que vêm pela frente. Mas cada um tem a capacidade de conseguir vencer e passar por esses obstáculos. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço, um grande beijo, tá certo? E até amanhã, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau, tchau.